Quando você pensa em grandes nomes da psicologia, quem vem na sua cabeça? Talvez você pense primeiro em Freud, parte porque ele está bem na sua frente. Mas isso a menos que você seja formado em psicologia. Porque, por algum motivo, a comunidade acadêmica e científica odeiam esse sujeito. Principalmente no exterior, muitas pessoas argumentam como as teorias freudianas de sexualidade infantil eram, na verdade, um disfarce e ignoravam evidências de abuso sexual dos seus pacientes na infância. Além disso, existe a falta de evidência empírica para qualquer teoria que ele tenha feito, fazendo acreditar que todos os seus estudos fossem, na verdade, manipulados. Essas são críticas feitas na atualidade também, e são extremamente duras. Freud dizia que as pessoas não gostam das implicações das coisas que ele dizia, porque as teorias dele sempre falam de coisas que as pessoas não querem falar sobre, o que causa essas reações contraditórias. E mais do que isso, levando em conta a época em que Freud viveu, as críticas que ele recebeu fazem bastante sentido. Freud vive nesse período do século XIX e início do século XX, chamado de Belle Époque. Duas grandes nações acabam se destacando nesse período, a dos germânicos e a dos bretões. A Germânia era bem desenvolvida, tinha uma população rica e estava procurando por novos estímulos, e desenvolve então, além do lado artístico, o lado intelectual. E viram o lar dos maiores nomes científicos da época da física de Albert Einstein, da filosofia de Nietzsche, da psicologia de Jung e, obviamente, da de Sigmund Freud. E esse cara, Sigmundo, foi o pioneiro da psicologia. Ele apresenta a ideia de que as doenças físicas podem ser causadas por emoções, ou seja, existe uma relação entre a sua cabeça e o seu corpo, diferente do que o pensamento científico da época levava a acreditar por causa de Descartes, que imaginava que existia ou deveria existir a dicotomia entre a sua mente e as suas emoções. E esse acabou sendo um avanço notável, tanto para o pensamento científico quanto para o senso comum. Dessa forma, doenças mentais estão ligadas a um aspecto biológico, fato. Mas existem aspectos sociológicos também, e seria um tipo de luta entre o superego e o id. Como os aspectos biológicos e instintivos são controlados de forma social. No entanto, se esse controle acaba sendo por demasiado, esses aspectos biológicos e instintivos acabam sendo apresentados de alguma outra forma e levando detrimento para o próprio indivíduo. Exemplos disso eram vistos na Inglaterra vitoriana, a outra grande nação da época. Imagine então que, na Inglaterra, a sociedade controlava a necessidade biológica, como a sexualidade. Dentre vários motivos, o maior deles seria o da sífilis. Uma doença desconhecida que pode aparecer de qualquer forma, além de poder ser passada para crianças. A medicina, na época, não sabia o que fazer. Por causa desse perigo, a sociedade inglesa demandava essa supressão e diz: vamos parar de putaria. Ninguém mais transa. Essas orgias que vocês ficam fazendo nos finais de semana, acabou. Puteiro, acabou também. Qualquer coisa sexual é errada. E como uma das nações mais influentes do mundo na época, ela certamente foi ouvida. Porém, chega um velho como seu Sigmundo falando de sexo, 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 e todo mundo quer descer a porrada nele. Pô, os pensamentos que eu estou tendo certamente são culpa desse desgraçado. Por outro lado, e por ser germânico, e por ele mostrar resultados e por essa controvérsia, algumas pessoas acabam por parar e dizer: talvez o que esse cara tem a dizer e o que ele esteja mostrando tenha razão. E é isso. As críticas ao Freud são exemplo das próprias teorias dele. Quanto maior a patogenia da sua sociedade, maior são as suas políticas autoritárias. Um próprio exemplo da luta do superego contra o id. O superego sendo a razão social e as normas comuns, fazendo uma grande negação ou uma grande repressão à discussão de pensamentos sexuais. E isso faz com que algumas pessoas olhem para o Freud com extremo desdém, desconsiderando qualquer coisa que ele tenha feito, o que não faz sentido, já que muitas das teorias dele viraram axiomas. O inconsciente, por exemplo, é a priori para todo trabalho psicanalista. As teorias de Freud estão tão intrínsecas na nossa sociedade, de forma que nós mesmos nem percebemos. Usamos as palavras ego e egocêntrico de forma cotidiana. Quando olhamos para alguma pessoa com problemas, talvez já imaginamos a forma que os pais dessa pessoa afetaram a sua vida.
E a própria ideia do inconsciente, de que seres humanos são guiados por seus instintos e por emoções, também são formas de colocar o inconsciente no senso comum. Dessa forma, dentre tantos acertos que Freud teve, o que sobra para se analisar acabam sendo realmente os erros desse autor. As ideias de Freud foram revolucionárias. Ele mostrou como nem sempre as pessoas falam o que elas querem dizer de verdade, que as suas falas e as suas ações são influenciadas por fatores não conscientes, que são questões influenciadas inconscientemente e instintivamente. Paixões, sonhos e doenças mentais são manifestações ou podem ser manifestações inconscientes. Suas emoções causam reações no seu corpo e ele vai encontrar uma forma de expressar isso, o indivíduo querendo ou não. E reprimir essa necessidade só deixa ela ainda pior. Apesar dele mesmo negar, as ideias de Freud foram rapidamente integradas pela sociedade. Dá para dizer que, até mesmo onde ele errou, ele fez um erro positivo, ajudando a criar teorias ainda melhores do que as que já existiam antes dele. Em suma, na época que Freud era vivo, as pessoas não gostavam muito dele. E quando olhamos para a atualidade, surpresa, elas ainda não gostam. Você pode duvidar se ele estava certo ou errado, mas o quanto ele foi influente, e continua sendo, bem, isso é inegável.